Pessoal, então, sejam todos bem-vindos aí. A nossa disciplina é referente à qualidade de software, né? Então, eu queria primeiro colocar para vocês uma, algumas explicações sobre qualidade de software, ok? E garantia da qualidade de software. São três temas, correto? Então, é muito comum as pessoas começarem a ter uma dificuldade de entender quais são essas diferenças, certinho? Então, a minha ideia é passar para vocês uma forma da gente estar entendendo isso de maneira mais simples. Então, vamos lá. Então, existe uma normativa, né, da ISO, né? Então, existe uma normativa brasileira, né, NBR aqui, né, da ISO, que trata especificamente de qualidade, que é a ISO 9000, né, de 2005. Lá dentro, ela fala que qualidade é o grau no qual um conjunto de características inerente ao que você está procurando é satisfeito. Então, o que é qualidade? Qualidade é o grau, certinho? No qual, opa, no qual um conjunto de características é satisfeita. Ou seja, você tem um produto qualquer, um software qualquer, e você enumera 10 características que esse software tem que ter. Ok? E aí você vai dar peso de 0 a 10 para essas características, uma por uma. Para a primeira característica, para a segunda característica, para a terceira, para a quarta, para a quinta e assim sucessivamente. Então, o que a NBR diz? Ela diz que a primeira você deu uma nota 7, a segunda 5, a terceira 6, a quarta 5, 7, 8, 6. Se você fizer uma média disso daqui, você vai entender que a qualidade desse software aqui deve estar mais ou menos de 6,5. Ou seja, não é um software assim tão, tão qualitativo. Porque no conjunto de características que você identificou, ok? Esse software não está sendo aprovado. Então, a qualidade no software e na maioria das coisas que nós estamos vivenciando no dia a dia, ela não pode ser empírica. Ela não pode ser assim, eu acho. Ela não pode ser de uma pessoa para a outra. Eles podem até discordar no nível de qualidade, ok? Mas vai haver um consenso do que é essa qualidade. Então, por exemplo, quando você está comprando um carro, né, então você tem algumas métricas ali para você que você diz se aquele carro tem qualidade ou não. Quanto você vai gastar de manutenção, consumo do carro, valor de PVA, valor do seguro, ok? A potência do motor, o torque, a qualidade do banco, a posição do motorista. Então, todos esses elementos que eu falei aqui para vocês são essas características que a gente vai levar em consideração para dizer se o carro tem o quê? Qualidade ou não. Então, essa qualidade ela pode ser medida em cima dessa satisfação, em cima de um produto ou de um serviço. No entanto, esse produto ou serviço, ele pode ter uma qualidade para uma pessoa, mas nem tanto para outra. Então, é subjetivo. Mas no software, não pode trabalhar nesse conceito, entendeu? De subjetividade.
Então, conceituar o termo qualidade, ela é uma tarefa muito difícil. Vai depender do que você está trabalhando. Então, uma forma de você fazer isso é você enumerar essas características. Assim como eu enumerei características para carro, você pode enumerar características para o software. E aí, existe um termo, né, que se chama qualidade, gerenciamento da qualidade total, ou gerenciamento total da qualidade, entendeu? Que nós chamamos aqui de TQM. Então, vamos lá. Então, existe aqui, né, o TQM, em inglês, tá? Manage Quality, né, total. Então, essa qualidade de gerenciamento total, ela é amplamente utilizada nas organizações e ela descreve uma abordagem para a melhoria da qualidade. Ou seja, você vai ter alguns parâmetros e esses parâmetros, eles vão ser construídos em cima de uma base. E essa base vai propiciar com que sua fábrica de software, todo mundo que esteja envolvido na construção daquele software, siga ali um caminho de melhoria da qualidade. Ok? Então, esses programas de melhoria da qualidade, você encontra ele em diversos locais. Você encontra ele dentro de uma concessionária, dentro de uma empresa de prestação de serviço, dentro do Senai, se você for dentro do Senai. Nós passamos por uma auditoria da ISO todo ano, cara. 2, tem vezes que até 3. Algumas surpresas, outras não. Então, esse TQM, ele é um cara que garante essa qualidade total. Então, seria assim, ó, gerenciamento da qualidade total. Seria isso daqui. Então, ele é um termo que, dependendo do uso, você pode interpretar de diversas formas. Mas, independente dessas interpretações, existem alguns elementos chaves que a gente pode resumir, ok? Que vai direcionar a gente nesse controle de qualidade. Então, nós temos aqui o TQM. Esse TQM aqui, ela é uma melhoria contínua. Ou seja, a todo momento nós vamos estar trabalhando em cima disso. E aí você tem aqui algumas bases, alguns pilares desse cara. O primeiro é o foco no cliente. Qual que é a necessidade do cliente? O que o cliente quer? O que ele pediu para você fazer? Você, analista, desenvolvedor, que não conhece do negócio, vai ficar questionando o que o cara está pedindo? Se ele quer fazer, cara, que façamos. Entendeu? Então, assim, o objetivo aqui é atingir a qualidade, a satisfação do seu cliente. Esse foco aqui inclui estudo das necessidades do cliente, o estudo das vontades do cliente, a coleta de requisitos do cliente, uma forma de medir isso daqui, de mensurar, de colocar um escopo, de ter prazo, de cumprir esse prazo, de gerenciar a expectativa do seu cliente. Então, todos esses elementos que eu estou colocando aqui, com foco no cliente, eles são elementos que você precisa se preocupar. Então, vamos lá. Necessidade do cliente, vontades do cliente, ok? Coleta de requisitos orientado ao cliente e orientado ao negócio, porque é o seu cliente que entende do negócio, ok? E é igual nós aqui na Secretaria de Meio Ambiente, sempre dou um exemplo aqui para eles. Nós não somos ambientalistas, nós não somos formados em geografia, nós não somos analistas ambientais. Então, se a pessoa do lado está falando que a regra é aquela, você pode até estudar na lei, mas a última palavra é da área finalística, porque eles detêm esse conhecimento. Após isso, você tem que conseguir medir, porque não se gerencia aquilo que não se mede. Então, se você não coloca métricas, você não consegue gerenciar. Então, você tem que ter métricas, você tem que medir, entendeu? Você tem que medir o quê? A satisfação do cliente. Como é que você mede a satisfação do cliente? Você faz questionários, você pergunta uma pergunta direta, você pede ele para poder responder uma pesquisa de satisfação, você pede ele para dentro do software, ele analisar qualitativamente e quantitativamente o que aquele software trabalha, como que aquele software lá foi determinado para ser construído, ok? E você também mede isso daí
a partir do momento que as entregas estão sendo feitas dentro de um cronograma e de um custo que o cliente fique satisfeito. Se você atrasa, já gera um estresse. Se você atrasa e fica mais caro do que o planejado, já gera um estresse maior ainda. Entendeu? Então, esse foco no cliente é isso. A outra base aqui do TQM aqui é um cara chamado melhoria de processo. Esse cara aqui chamado melhoria de processo. Esse melhoria de processo aqui é quando você tenta reduzir as variações, as mudanças que ocorrem durante o processo de desenvolvimento de software. Então, não sei se vocês se recordam, mas na disciplina do semestre passado e nessa desse semestre, você tem duas disciplinas, no caso de vocês, se eu não me engano, é segunda-feira, de processo de desenvolvimento de software e projeto de desenvolvimento de software. Então, essas disciplinas, elas servem para poder direcionar você na construção, né, na execução da fábrica. Então, você vai perceber que se o cliente muda de ideia, se o cliente muda de opinião, se aquela análise, aquele requisito, se ele é alterado, isso causa um impacto direto, entendeu? Na qualidade do software. Entenda que qualidade, um dos requisitos da qualidade do software é cronograma e custo. Então, quando eu falo que impacta na qualidade, é porque impactou no cronograma e no custo. Entendeu? Então, você tem que conseguir reduzir essas variações de processo e atingir essa melhoria de qualidade. Então, esse melhoria de qualidade, ele inclui aqui uma análise mais próxima sua, junto com a área de negócio, né? Inclui qual que é o processo dentro da fábrica de software para você aprovar um requisito, qual que é o processo dentro do seu cliente para poder aprovar, né, para você colher dele uma certeza de que o requisito ele está de maneira adequada, entendeu? Então, o que acontece aqui? Ó? Esse processo, você tem ele de dois lados. Vou colocar aqui agora em uma parte. Você tem ele in loco, lá no cliente, quando você está pesquisando com ele, o que ele quer, o que ele precisa, como que ele trabalha, etc, etc, etc. Então, esse processo em loco que é no cliente, ele vai variar de cliente para cliente. Então, se você pega uma empresa privada, a situação é uma. Se você pega uma empresa privada que tem a ISO, a variação é outra. Se você pega uma empresa de economia mista, tipo o Senai, existe um processo lá que não tem como você fugir. Se você pega um órgão público, aí tem outro processo lá que você tem que seguir, entendeu? Então, esse processo que você tem que seguir é um processo que você faz. O objetivo dele é você ter o levantamento de requisito. Depois do levantamento de requisito, você tem que ter, né, a verificação desse requisito e depois a validação desse requisito. E, por fim, você tem que sair daqui com um termo de aceite, desse requisito. Ok? Então, esse daqui é um processo do qual, né, você vai fazer essa melhoria. Então, você vai aprender como é que é o fluxo do cliente e você vai obedecer esse fluxo. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Você vai lá e compra... Você compra um carro numa concessionária. Não é só ir lá, comprar um carro, pagar, pegar a chave e ir embora. Entendeu? A empresa lá, ela tem um processo. Tem que mandar a nota fiscal, tem que baixar gravame, tem que não sei o quê, tem que ir lá, tem que passar na vistoria, até que ela vai marcar contigo a data de você pegar o carro. Na data que você for pegar o carro, aí eles vão colocar seu carro lá todo limpinho, bonitinho, organizadinho, vai te chamar ali, vai te apresentar o seu carro. Dependendo do controle de qualidade dessa empresa, o cara vai ler as partes mais importantes do manual contigo, vai te mostrar o painel, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, vai perguntar se você tem dúvida nisso ou naquilo, tem todo um processo disso, até você pegar o carro, ligar o carro e ir embora. Então, existe um processo ali dentro, ok? Para você mapear. Então, esse mapeamento aqui de processo dentro da empresa, nós chamamos aí no mercado de to be. De to be, entendeu? Esse processo to be, ele é muito, mas muito
importante. É ele que vai dizer qual que é o fluxo do que você tem que seguir, seja para levantar requisito, ou seja, do requisito. Então, você vai utilizar ferramentas aqui de BPMS, que é de gerenciamento de processos, né, de negócio, que consegue organizar para você em fluxos. Então, existem algumas gratuitas, existem outras pagas, mas você tem que chegar em um mapeamento de processo, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha máquina fácil um mapeamento de processo rápido, para eu mostrar para vocês aqui. Só mais um segundinho da paciência de vocês. Eu teria que baixar, cara, esse cara. Não sei se eu... Não sei se eu joguei fora. Deixa eu ver aqui no Google Drive, que eu quero mostrar para vocês. Beleza. Ah, achei aqui, processo de negócio. Espera aí que eu estou com dificuldade para achar a janela aqui. Deixa eu fazer diferente aqui. Beleza, então... Está aqui, né, um documento de especificação de requisitos. Existem algumas coisas aqui dentro. E aí você vai ver um processo, ou vários processos. Então, está aqui, ó. Demanda de requerimento ambiental. Esse processo faz parte da gestão de requerimento de licença ambiental. Emissão de pagamentos da guia de recolhimento. Ok? Então, se você clicar aqui, você explode essa caixinha. Protocolização do processo, se você clicar aqui, você explode essa caixinha. E essa protocolização, ela vai direcionar para 4 possibilidades. Ou é uso da água, ou é um licenciamento do empreendimento, ou é uma licença florestal, ou é um reflorestamento. Você clicando em cada caixinha dela aqui, você explode. Então, a melhoria lá que eu estou falando é mapear esse processo, tanto por parte do requisito, tanto por parte de como esse requisito pode ser aprovado e assinado pelo cliente. Porque quando você pegar um documento igual esse daqui, você vai perceber que em algum lugar dele aqui, ó, tem aqui a data que criou, a versão, a entrega para o cliente, quem que fez e a assinatura disso daqui dentro de um termo de aceite. Ok? E aí, o que que acontece? Aqui embaixo, nós temos aqui algumas situações, né, de projeto, né, que são aquelas coisas que eu mostrei para vocês no semestre passado, do que pode impactar no desenvolvimento do projeto. O Vinícius me deu uma dica aqui no particular do Zoom, né? Vou usar a dica dele. Eu sempre vejo esse menu aqui, mas eu nunca uso isso. Já vou direto no cara aqui, mas boa dica. Aí aqui, ó, já vai começar. Se você explodir aquelas caixinhas, talvez aqui para baixo tem mais processos. Eu não sei se nesse documento aqui vai ter. Não tem? Ah, tem. Aqui, ó. Beleza? Então, aqui tem mais processo, tá vendo? Onde é que tem esse bonequinho aqui, ó? Porque vai virar uma tela. Onde é que tiver um quadradinho desse sem bonequinho, porque o processo é automático. Por exemplo, aqui, ó. Assinar documento de portaria, no item 4 aqui. Ok? É um processo automatizado.
Ok? Então, quem que vai fazer isso daqui é um processo automatizado que deve cair numa tela lá para a secretária adjunta. Aqui é o responsável administrativo, dentro desse quadrado, aqui é apoio do gabinete. Então, esse fluxo aqui é o fluxo até a publicação da portaria. Então, esse fluxo aqui é para a publicação de portaria. Ok? Então, pessoal, é isso, o controle que eu estou falando para vocês de qualidade aí em relação a esse tipo de processo. Vou voltar aqui para o nosso cara aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui, senão eu me perco. Então, não sei se vocês repararam o que eu estou querendo dizer. Uma coisa é você levantar o requisito. Outra coisa é você pegar a autorização do cliente. Vocês precisam mapear esses dois casos, porque se você não gerenciar isso, você não gerencia as expectativas do seu cliente, e isso pode impactar na qualidade do seu sistema, porque vai impactar no cronograma e no prazo, no cronograma e no custo. Aqui na SEMAD, a gente inclusive pegamos o termo de aceite tudo via SEI, que é um sistema online que deixa tudo aberto. O cara quer alterar um requisito, ele quer alterar alguma coisa, ele tem que enviar um SEI para a gente não faz sem esse documento, porque lá atesta que o cara está solicitando uma alteração de requisito. É por conta dele, não é por conta da fábrica de software. Então, isso daqui, você tem que sair no final com o termo de aceite. Não tem jeito de não ser dessa forma. Então, o TQM nosso aqui tem um foco no cliente, também tem um foco na melhoria do processo. Essa melhoria do processo, o objetivo é reduzir o quê? Essas mudanças, essas variações. Vai por mim, quanto mais um software varia durante a sua construção, quanto mais você muda ele, mais demorado fica, mais chateado as partes ficam e mais a gente não entrega. E aí fica todo mundo estressado, ok? Existe um terceiro pilar aqui, né, da qualidade, né, contínua aqui, certo? Que é o lado humano, ok? Então, existe aqui um cara chamado lado humano, ok? Da qualidade, que é o tal da humanização, ok? Essa humanização, ela está presente em diversas áreas, mas ela é mais aplicada na saúde, né? Então, ali você fica ali internada e tem um psicólogo, tem uma pessoa que conversa com você, te explica a situação e deixa você ali numa situação mais confortável. Esse lado da humanização, no nosso caso aqui, é criar essa cultura que eu acabei de falar. Essa cultura de estar democratizada, isso daqui que eu estou falando para você, dentro de toda a empresa inteira sabe que se eu quiser alterar um requisito, eu vou ter que mandar um SEI para a TI. Se eu quiser que alguém arrume o meu computador, eu vou ter que abrir um chamado lá no GLPI. Se eu quiser fazer alguma coisa, existe um processo. Se eu quiser uma conta, eu tenho que fazer isso. Essas informações desses processos é que deixa a humanização dentro da empresa maior, porque fica democratizado. Você cria uma cultura de qualidade por dentro de toda a empresa, porque no início eles não aceitam, não. Nossa, mas tem que abrir chamado, pô, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas mais para frente, essas pessoas começam a acostumar. Beleza? Você vai entrar aqui dentro da empresa, você vai ter que colocar máscara e passar álcool na mão, cara. Não, mas não sei o que tal. Cara, não tem jeito, você vai ter que seguir isso daqui. Ok? Eu não vou te atender, não vou arrumar seu computador, a impressora que está aí, enquanto você não abrir um chamado. Ok? Então, assim, esse lado humano, ele é isso, né? Essas áreas aqui, ó, que está todo mundo falando hoje em dia, que é o foco na liderança, o apoio da alta gerência, da alta gestão, a participação total de todos os colaboradores, compliance no setor privado, compliance no servidor público. Todos esses fatores humanos, sociais e psicológicos, eles são levados em consideração. Entendeu? E eu levo isso daí muito, muito, muito a sério aqui dentro da SEMAD. Eu promovo uma série de situação para a qualidade, né, de vida aí do nosso colaborador aqui, ok? Então é isso. Pessoal, um trem que a gente tem que começar a aprender na nossa vida é dar valor nessas coisas que estão escritas, porque alguém perdeu um tempo fazendo isso, alguém já estudou sobre isso. Por que que eu, um pobre mortal, vou falar que não é assim? E aí, uma coisa que orbita todos esses aspectos que eu acabei de falar na nossa área aqui
ok? São o que a gente já conhece sobre qualidade, que vocês viram lá com a Betina na engenharia de software, que são as métricas da qualidade de software e da engenharia de software, os modelos, ok? As medições, certinho? E as análises, ok? Então, o objetivo dessa base aqui é o quê? É direcionar a melhoria contínua focado no cliente, na melhoria do processo e no lado humano. Então, no contexto de sistemas de informação, né, nós temos que aplicar isso aqui dentro da sua totalidade, ok? Por quê? Gente, o nosso usuário final sempre vai ter expectativa, e a expectativa dele é sempre alta. E ele acha que é só alterar um campo, ele acha que é só trocar um índice de correção, que o sistema já está pronto, antes calculava pelo IPCA, agora pelo IGPM, ou vice-versa. Gente, trocar isso dentro do sistema não é fácil. Parem de vocês de falar de sisteminha. Não, vou fazer um sisteminha aqui. Para de minimizar as palavras, entendeu? Ok? Já que você vai fazer isso, comece então a falar sistemão, dá uma maximizada então. Por quê? A expectativa do cliente, ela é alta. E hoje em dia, com os softwares que nós temos, com o iPhone, com o Xiaomi na versão tal, com o Motorola na versão tal, a Samsung na versão tal, tudo aparelhos tops, os aplicativos ali dentro tem que funcionar perfeito, não pode mais ter aqueles problemas, não pode mais travar, não pode, assim, a qualidade hoje está, o nível está muito alto. Então, nós precisamos que essas tarefas sejam bem executadas, ok? Da melhor maneira possível, porque nós temos que satisfazer essa expectativa. E se a expectativa está muito alta e você não dá conta de cumprir essa expectativa, então você tem que conseguir sensibilizar o seu cliente para que você consiga baixar essa expectativa. Entendeu? Então, se você não faz uma gestão de expectativa, vai dar problema, ok? Então, nós temos aí, sobre expectativas, duas situações relativamente ligadas, dois aspectos que sempre um topa com o outro. O sistema de software sempre tem que fazer o que ele deve ser, a proposta dele. Então, a primeira expectativa é, o sistema tem que fazer aquilo pelo qual ele foi proposto. Isso a gente escuta direto. Desde a época de faculdade, as pessoas falam assim, ó, o sistema tem que fazer as coisas da maneira certa. Se você está calculando um juros, aquele cálculo tem que ser exato. Se ele está calculando ali uma disponibilidade hídrica, aquele valor da vazão ali que ele vai dar, que pode ser puxado do rio através de uma bomba de água, uma bomba d'água, aquilo ali tem que ser calculado certo. Então, o sistema de software, mais do que clicar e salvar, e ele realmente salvar, ele tem que fazer as coisas da maneira certa, ok? Beleza. E o segundo eles devem realizar tarefas específicas, ok? Igual eu acabei de citar, de maneira super satisfatória, ok? Então, clicou em salvar, salvou, clicou em alterar, alterou, né? Tem uma tela aqui para emissão de nota fiscal, tem uma tela aqui de pedido, tem uma tela disso, tem uma tela daquilo. Então, na hora que eu clicar no botão lá para poder salvar o pedido e ele gerar a nota fiscal, eu tenho que entender que uma tarefa específica disso é a transmissão, né, adequada dessa nota fiscal para dentro da Secretaria da Fazenda. Quando eu falo de transmissão adequada dessa nota fiscal para dentro da Secretaria da Fazenda, não estou falando de transmitir a nota. Transmitir a nota é um requisito não funcional. Eu estou falando dos requisitos funcionais que estão ali dentro. O cálculo do imposto de ICMS, IPI, PIS, COFINS, a carga tributária, redução de base, se tem ou não, o tipo da empresa, se é simples, MEI, se é microempreendedor individual, né? Ou se é lucro real, lucro presumido. O cliente que você está emitindo a nota, qual que é a caracterização dele? É uma nota fiscal para dentro ou para fora do Estado? Todas essas variáveis têm que ser previstas no ato, né, de constituir a nota fiscal. Entendeu? Então, você precisa trabalhar nesse aspecto, porque você vai ter depois alguns princípios de qualidade que você vai tentar com isso, ok? Prevenir defeitos, ok? Ao invés de ficar naquela correria só apagando fogo. Como é que você previne defeito? Fazendo essa gestão que eu acabei de falar aqui. Olhar para as expectativas do cliente, verificar se o software faz aquilo que tem que realmente ser feito e verificar se ele faz do jeito certo, ok? Você tem que conseguir ter certeza
de que os defeitos foram encontrados, entendeu? Então, você tem que tentar ter certeza que os defeitos foram encontrados. Aqui é muito importante. Vocês tiveram a disciplina de teste, ou vão ter, sei lá. No sistema de vocês, você faz vários casos de teste. Qual que é a sua felicidade? É quando você manda rodar o teste, ele dá lá 100%. Ok? Ele passou no teste, não deu nenhum problema. Ok? Isso daqui, pessoal, é um falso positivo. O teste de software não é para isso. O teste de software é para encontrar defeito, do qual você não previu. Então, existe dentro do teste de software várias coisas sobre a ciência da computação, que inclusive existe software que faz teste de mutação no seu código, através de alguma IA, através de algum algoritmo genético, que ele muta seu código. Onde é que está assim, ó, if x menor que y, ok? Ao quadrado. Ele vai lá e muda esse if seu aqui, ele muda esse if seu aqui para x maior que y ao quadrado. Aí ele verifica se o resultado aqui foi o mesmo resultado obtido aqui. E se passou nos dois. Ok? Se passou nos dois, tem o quê? Tem um bug nessa fórmula. Então, esse teste, o objetivo dele, que você constrói são os testes, é para poder pegar problemas. Você não constrói teste para ele passar. Ah, meus testes passaram aqui 100%. Não, você não está de parabéns, não, cara. Significa que esse teste seu não está muito legal, não, cara. Tem que dar alguma coisinha. Entendeu? É claro que existem vários e vários tipos de testes, ok? Esses que andam nessa moto é tudo corno, viu? Põe aí. Então, vamos lá. Próximo item aqui. Estabelecer e eliminar as causas, bem como os sintomas. Se eu fiz um teste de mutação e eu consegui identificar vulnerabilidades, eu consegui identificar problemas, agora eu tenho que estabelecer como que a gente faz esse processo de correção. Não sei se vocês lembram, mas lá na disciplina de manutenção de software, entendeu? Quando você trata a disciplina de manutenção de software, você trabalha em cima de um aspecto que você tem que corrigir o software, ok? Sem quebrar ele, garantindo ele, a continuidade, garantindo ele a magnitude do software. Você tem que conseguir fazer isso e ainda deixar o software o quê? Operacional. Então, você tem que estabelecer essas causas dos problemas, os sintomas do que aconteceu, ok? E você tem que conseguir corrigir. Por quê? Porque o próximo item da qualidade é uma palavra que ninguém gosta, que é o quê? Eu tenho a possibilidade de auditar o trabalho executado. Se eu tenho mapeado todo o processo, se eu tenho um padrão de qualidade aceito, se eu tenho procedimentos, eu tenho métodos previamente estabelecidos, eu posso dizer, olha, rodou uma rotina de teste, mutou tal, lá na mutação da linha 200, da linha 138, deu um problema, isso, está aqui o print da tela, para isso nós vamos fazer isso, você vai gerar um documento de evidência de tudo que você está fazendo, entendeu? Então, você tem que gerar evidências de tudo que você está fazendo, porque no final isso daqui vão se transformar em elementos faturáveis, em elementos que você pode cobrar da empresa. Então, no final, você tem que ter um relatório disso. Olha, estou monitorando aqui o servidor, num determinado dia e hora, o consumo de banda foi lá em cima, fomos investigar, a nossa empresa estava sofrendo um ataque de hackers aí. Ok? Bloqueamos essa porta, bloqueamos todo o sistema dentro. Lembra que eu falei que os sintomas dos defeitos? Então, vai causar um sintoma aí para vocês, que é o quê? O sistema vai ficar fora do ar, durante tal e tal hora, até a gente aplicar os patches de segurança. Ok? Então, você estabeleceu a causa, você estabeleceu quais são os sintomas, você estabeleceu qual vai ser o rito, então, com isso, você pode auditar. Entendeu? Você pode gerar um documento que, se alguém perguntar por que o sistema ficou fora na quinta-feira, das 3 da tarde até as 17 horas da tarde. Ok? Foi por conta disso, disso. Porque se você trabalha com sistema online e trabalha 99% online, as empresas, as pessoas vão utilizar isso em benefício dela. Porque na quinta-feira, das 3 às 5 da tarde, era o último prazo para submeter um documento para avaliar
qual que seria a sua nota dentro de um critério aqui de ICMS ecológico. E aí você não conseguiu anexar naquele momento, porque justamente naquele dia estava fora do ar. Agora você tem que auditar e provar, a sua empresa, a sua TI tem que provar que o sistema estava ou não estava fora do ar, porque o cliente só está falando. E ele vai entrar na justiça contra isso. Ok? É porque vocês talvez não passem por isso o tempo todo, mas eu passo direto. Então, o cara tem que, quando eu coloco um sistema e ele está fora do ar, eu tenho que explicar para ele qual que é essa problemática. Ah, ficou fora do ar por conta disso, 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 disso. Não, não ficou fora do ar e eu vou te provar. Olha aqui o monitoramento que nós temos aqui do servidor de aplicação. Servidor de aplicação, nesse horário que o senhor está falando que estava fora do ar, aqui estava funcionando plenamente. Ok? Aí joga a culpa para o lado de lá, no link dele, sei lá, na internet dele e etc. Então, essa NBR, ela trata disso. Ok? E aí, tem ainda uma NBR aqui, ok? Da ISO 8402, que lá dentro ela trata melhor esse conceito de qualidade total, entendeu? A qualidade total lá, a totalidade dessa qualidade, né, ele traz lá que é o seguinte, a totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer todas as necessidades, tanto explícitas quanto implícitas. Uma necessidade implícita na hora que eu entro no sistema, eu espero que ele esteja funcionando. Você não espera acessar um banco e o sistema não está funcionando. Às vezes eu estou aqui virado, aí eu acesso o banco meia-noite, meia-noite e meia. Aí a caixa não funciona nesse horário. Se você for passar um cartão, dependendo da época do ano, dependendo do tempo da sua vida, aí, você vai passar um cartão nesse horário, uma transação de débito ou de crédito, no cartão da caixa, não funciona. Dá operação negada, meu querido. Entendeu? Então, assim, é um exemplo de possibilidades de que você entra e você espera que esteja funcionando. Por quê? Porque a maioria da rede bancária, nesse horário, é o horário que eles estão fazendo todo o balanço e fechando a conta de um dia para o outro. Entendeu? Então, eles estão fechando o caixa ali, vamos dizer assim. Ok? Então, essa definição, né, essas necessidades explícitas, essas necessidades implícitas, né, são situações que, nas necessidades explícitas, você consegue pegar nos requisitos, junto com o cliente. Nas necessidades implícitas, são aquelas que o seu produto, o seu software tem que oferecer, embora ela não tenha sido expressada pelo seu cliente. Ok? Então, isso vai, pessoal, muito além disso que eu acabei de falar. Por exemplo, o cliente fala toda aquela coisa ali de gestão que eu mostrei para vocês ali, de publicação de portaria. Só que ele não fala que aquela portaria tem que ser assinada com certificado digital, porque senão não tem validade, tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Ele não te falou nada disso. Para ele, ele entende que você já sabe disso, por exemplo. Fica o dito pelo não dito, né? E fica aquele critério lá de que ninguém imaginou, né? Ninguém lembrou de explicar o óbvio. É óbvio que tem que colocar com certificado digital e publicar no Diário da Manhã. Mas é óbvio para quem? Para quem está ali inserido no processo, está ali todo dia fazendo. Para ele é óbvio aquilo dali. Agora, você que está analisando, você que está codificando, e você não domina daquele tema, para você não é óbvio. Entendeu? Então, assim, essas coisas elas têm que ficar claras. E você tentar mais o que você puder tirar o implícito e trabalhar para o explícito, mesmo que seja óbvio e ridículo, eu sugiro que você faça. Entendeu? Então, você tem requisitos que precisam ser declarados. Precisam ser declarados, por mais que eles sejam o quê? Óbvios. Porque o óbvio, novamente, é igual qualidade, depende. É óbvio para mim, mas não é óbvio para você. Ok? Então, esse era o conteúdo que eu queria introduzir com vocês e a gente vai continuar no nosso próximo encontro daqui, tá? A gente vai continuar nessa discussão aqui sobre qualidade de software e garantia da qualidade de software, ok? Para eu mostrar para vocês que elas não são as mesmas coisas, elas podem até ser muito parecidas, ok? Mas você tem que tratar isso de maneira bem específica. Combinado? Então, vou encerrar a gravação e abrir aqui para as perguntas.